são mecanismos fundamentais que reduzem a incerteza, simplificam processos complexos, criam novos benchmarks de negócios. No mundo moderno, o papel de tais sistemas continua a crescer. Vamos relembrar os seguintes exemplos. A internet tornou-se um sistema de comunicação universal que une o mundo. Redes sociais organizaram as formas de interação das marcas com os clientes. Blockchain transformou a confiança em uma função programável. Sem o sistema de comunicação adequado, os negócios são como uma guitarra sem cordas. Mas, uma vez que as cordas estão afinadas, o caos se transforma em harmonia. Outra observação minha. Ideias revolucionárias raramente começam com produtos. Elas nascem em ecossistemas que criam ordem, confiança e a oportunidade de crescimento. E quem sabe, talvez hoje estejamos trabalhando em um novo sistema de partida dobrada para o nosso tempo. Talvez uma nova renascença nos aguarde. Durante o Renascimento, Veneza mostrou como um novo sistema de interação pode transformar uma indústria inteira. Hoje temos a chance de fazer o mesmo com a ajuda do metaverso. Isso não é apenas uma tecnologia, é um novo sistema de comunicação que simplifica, une e cria condições para a prosperidade. E quem sabe, talvez nossa empresa se torne essa Veneza do futuro, que mostrará ao mundo como gerenciar o caos com a ajuda do metaverso. Não é à toa que faço essa introdução a falar sobre o sistema de comunicação. Nós temos e ele é um Interaction Alphabet. Imagine que você deseja escrever um livro, mas não possui um alfabeto. Mesmo que as ideias sejam brilhantes, é impossível expressá-las e os leitores não podem entendê-las. O alfabeto é a base sobre a qual toda a comunicação é construída. Nos negócios, o sistema de interação com os clientes torna-se esse alfabeto, onde o interesse e a confiança desempenham o papel de letras básicas. O alfabeto serve como um elo entre o autor e o leitor. Ele simplifica a expressão de ideias, cria padrões e torna coisas complexas compreensíveis. Da mesma forma, a interação com os clientes requer dois princípios fundamentais. Primeiro, o interesse é como as vogais em uma língua. Eles dão vida às palavras, fazem-las soar. Sem interesse é impossível atrair a atenção dos consumidores, pois eles simplesmente não ouvirão. Segundo, a confiança são as consonantes. Elas fornecem estrutura e significado. Mesmo que interesse atrair ao cliente, sem confiança, seu negócio permanece uma fase vazia. Interesse. Esse é o princípio animador. O interesse é o primeiro ponto de contato entre um negócio e um consumidor. É o que faz uma pessoa parar, prestar atenção e refletir. Confiança. Este é o princípio que cria estrutura. A confiança é o segundo elemento sem o qual a interação se desfaz. Mesmo a marca mais interessante não conseguirá reter um cliente se não for confiável. Como o interesse e a confiança criam um sistema de comunicação de interação? Juntos, esses dois princípios, interesse e confiança, formam uma espécie de alfabeto da comunicação nos negócios. Eles permitem, primeiro, simplificar a interação. Os clientes entendem o valor do produto mais rapidamente. Segundo, criar conexões. O interesse atrai, a confiança retém. Terceiro, acelerar a tomada de decisões. Assim como as letras do alfabeto ajudam a ler mais rápido, a combinação de interesse e confiança torna mais simples para o cliente fazer uma escolha.
Sem interesse, o produto se perde entre os concorrentes. Sem confiança, o cliente não retorna. É como em uma língua. Se você remover até mesmo uma letra, o texto perde o significado. Interesse e confiança não são apenas princípios, são a base sobre a qual toda comunicação é construída. Assim como o alfabeto permite criar uma linguagem, esses dois elementos criam a linguagem dos negócios. E o nosso Interaction Alphabet, com seus inimigos e amigos do interesse, e inimigos e amigos da confiança, é um sistema de comunicação único, com seu próprio princípio de partida dobrada na interação. O nosso princípio de partida dobrada na interação é o seguinte: dois elementos interconectados, interesse e confiança. Assim como no clássico sistema de partida dobrada existe débito e crédito, na comunicação empresarial, tudo é construído no equilíbrio entre interesse e confiança. Interesse é um ativo. Ele atrai os clientes, cria sua atenção e desejo de interagir com a marca. Confiança é uma obrigação. Ela retém o cliente, confirma a seriedade da marca e torna o relacionamento de longo prazo. Esses elementos estão sempre interconectados. É impossível reter um cliente com interesse, mas sem confiança. Assim como é impossível construir confiança sem gerar interesse. Assim como um contador analisa ativos e passivos, criando uma visão clara da situação financeira, os clientes, baseando-se em interesse e confiança, devem enxergar claramente o valor da marca e os benefícios de cooperar com ela. A comunicação e a interação se transformam de um conjunto caótico de ações em um sistema bem planejado, que atrai clientes, inspira confiança, cria a base para relacionamentos de longo prazo. E estamos nos aproximando suavemente de um novo sistema de coordenadas para os negócios. Assim como a partida dupla criou a base para o florescimento do comércio, o princípio de organizar interações por meio de interesse e confiança está se tornando um novo sistema para os negócios modernos. A questão é, você, como empreendedor, consegue enxergar suas interações por essa lente? Se sim, seu negócio pode atingir um novo nível, assim como os mercados da era renascentista conseguiram. Se olharmos para interesse mais confiança, essa soma simboliza o potencial para desenvolver relacionamentos com o cliente. E neste caso, temos uma fórmula simples. Potencial da marca igual interesse mais confiança. O que significa potencial da marca? Primeiro, interesse. É o que faz o cliente prestar atenção. Ele cria um ponto de entrada, mas sozinho não garante o sucesso. Segundo, confiança. Isso é o que transforma o cliente ocasional em um cliente regular, torna a interação duradoura e sustentável. Terceiro, interesse mais confiança. Quando esses dois elementos trabalham juntos, criam uma sinergia onde o cliente não apenas deseja experimentar seu produto, mas também permanece com você, formando um relacionamento sustentável. O que é potencial da marca em ação? Primeiro, atrair novos clientes. Quando você gera interesse pelo produto, marketing, e ao mesmo tempo constrói confiança, promessas e reputação, os clientes prontamente experimentam sua marca. Esse é o primeiro passo para expandir a base de clientes. Segundo, reter clientes. O interesse estimula compras recorrentes e a confiança torna o cliente leal. Juntos, criam uma plataforma na qual você pode construir relacionamentos de longo prazo e oferecer novos produtos e serviços.
Terceiro, acelerar o crescimento. Altos níveis de interesse e confiança aumentam o efeito boca a boca. Os clientes não apenas permanecem com você, mas também trazem outros. Sua marca começa a funcionar como um sistema autossustentável. Agora, o potencial da marca como ativo estratégico. Se o interesse é o imã que atrai clientes e a confiança é o cimento que os mantém, então a soma dos dois cria a base para um crescimento exponencial. Primeiro, investir em interesse. O que torna seu produto atrativo? Segundo, construir confiança. Como você cumpre suas promessas? Terceiro, maximizar o potencial. Como combinar ambos os elementos para fortalecer sua posição no mercado? Interesse mais confiança igual potencial da marca. Essa fórmula não é apenas uma forma de avaliar o estado atual do negócio, mas também o objetivo estratégico que toda marca almeja lançar. E o mais importante, a capacidade de gerenciar esses dois elementos transforma um negócio em um ecossistema sustentável, capaz de crescer e prosperar a longo prazo. No mundo dos negócios modernos, interesse mais confiança é uma nova métrica que está se tornando um indicador-chave de interação bem-sucedida com os clientes. Essa abordagem vai além dos métodos tradicionais de interação e abre novas oportunidades para a digitalização nos marketplaces e nos marketplaces de serviços. A combinação de interesse, a capacidade de atrair a atenção do cliente, e confiança, a criação de relacionamentos sustentáveis, permite não apenas atrair clientes, mas também formar lealdade de longo prazo, proporcionando aos ecossistemas uma vantagem competitiva. Ok. É aqui que encerro a parte introdutória do meu discurso. À primeira vista, pode parecer que isso não tem nada a ver com a grande start, mas não é o caso. E logo vocês entenderão por quê. Antes de fazermos um intervalo, vou resumir alguns pontos-chave da parte introdutória da nossa conferência. Então, estamos à beira de um novo mundo, onde as fronteiras entre os espaços físico e digital estão sendo apagadas. Assim como um contador vê ativos e passivos, nós, utilizando o Interaction Alphabet, devemos enxergar o valor uns dos outros e nossos objetivos comuns. Isso não é apenas uma teoria, é uma prática que já está mudando o mundo. O Interaction Alphabet é um sistema filosófico aplicado que ajuda a descrever e analisar qualquer tipo de interação, seja no espaço físico ou digital. Eu repito, isso é importante. O Interaction Alphabet é um sistema filosófico aplicado que ajuda a descrever e analisar qualquer tipo de interação, seja no espaço físico ou digital. Imagine que você possui uma ferramenta que não apenas ajuda a entender como você interage com os outros, mas também permite identificar onde surgem problemas e encontrar maneiras de melhorar. O Interaction Alphabet é a chave para construir interações mais eficazes, transparentes e produtivas. E isso não se aplica apenas aos negócios, mas também aos relacionamentos, ao entretenimento, ao amor, à amizade, a qualquer tipo de comunicação onde haja interação. Essa tecnologia já pode ser aplicada em qualquer lugar hoje, desde um marketplace de serviços até tecnologias de IA, a filosofia do jogo, as soluções empresariais em qualquer área onde as pessoas interagem entre si. Este é talvez o principal know-how da empresa, nosso santo graal, por assim dizer. Sujos segredos estamos apenas começando a desvendar. Assim como o alfabeto de qualquer idioma permite expressar pensamentos e ideias,
O Interaction Alphabet simplifica a compreensão de processos complexos de interação. Ele se torna um idioma universal compreensível para todos os participantes. Ele ajuda a construir um diálogo que alcança objetivos. Não se trata apenas de um conjunto de regras, é uma lógica que simplifica situações complexas, permite evitar conflitos e encontrar soluções construtivas. No contexto das mudanças constantes na tecnologia e nos negócios, essa ferramenta está se tornando indispensável. Ela permite que você se adapte rapidamente, construindo a interação com uma base nova e de maior qualidade. Os algoritmos e as fórmulas do Interaction Alphabet me lembram as habilidades de uma pessoa que é capaz de se adaptar a quaisquer condições e encontrar a solução certa para os problemas. Isso não é magia, é um sistema que ajuda cada participante na interação a ver e a lançar seus objetivos. Com isso, concluo a parte introdutória de nossa conferência. Proponho uma pausa de 20 minutos, após a qual o jogo nos aguarda. De apresentar o nome do jogo. Estão prontos? Por favor, recebam com aplausos. Legends of Interactions. Vamos aplaudir agora. E provavelmente agora ficou claro que o significado, o coração do jogo, é a arte da interação. O núcleo de Legends of Interaction são todos os tipos de interações possíveis. E o idioma dessas interações é o nosso Interaction Alphabet. O jogo é dos primeiros projetos aplicados criados em torno do Interaction Alphabet que utilizam a linguagem e a filosofia do alfabeto. Legends of Interactions é um dos primeiros projetos aplicados do Global Metaverse, que não só incorpora a ideia e a filosofia de interações do nosso alfabeto, mas também utiliza sua tecnologia. Legends of Interactions não é apenas um jogo, é um território onde todos os tipos de interações possíveis acontecem. Aqui fazemos amigos, aqui amamos, aqui nos divertimos, comunicamos, aprendemos, exploramos o mundo e ganhamos. Aqui vivemos, e é por isso que digo que Legends of Interactions é um dos primeiros elementos do Global Metaverse, um protótipo simplificado do metaverso com possibilidades incríveis. Além do potencial, cada projeto também deve ter o ambiente certo. Caso contrário, o potencial não pode ser realizado. E por ambiente, podemos nos referir a absolutamente tudo o que cerca o projeto, que neste caso é o jogo. Isso inclui a comunidade, você e nós, a equipe de engenheiros e desenvolvedores, os artistas, as plataformas, a IA Wallet, a Netsbo e o metaverso. O Interaction Alphabet promove o jogo, e o jogo promove o Interaction Alphabet. O jogo promove a plataforma de troca de ativos Santalage.io, a blockchain Netsbo, etc. E tudo isso é unido pela ideia e filosofia do Interaction Alphabet. Você consegue entender? Esse conceito é a base de todo o ecossistema. Ele une o jogo, as plataformas e os participantes em um todo único, criando uma ponte entre os mundos virtual e real. Se você é um jogador avançado em Legends of Interactions, um mestre do jogo bem-sucedido, o criador do território de Legends of Interactions, e ainda mais um formador de mercado, praticamente um deus criando um mundo de Legends of Interactions, então você dominou a arte de interação, vive no futuro e, portanto, é livre. Legends of Interactions é liberdade por meio da arte da interação.
e apenas uma pessoa livre pode possuir tudo o que deseja. Lembre-se disso. Então, Legends of Interactions. Legends of Interactions. Legendy взаимодействия. Простите, Desculpe эмоции... pela emoção, meus sonhos estão se tornando realidade. Quando falamos sobre o jogo, a primeira coisa que vem à mente é entretenimento. Mas e se o jogo não for apenas uma forma de escapar à rotina, mas uma ferramenta poderosa que une pessoas, tecnologia e ideias? Bem-vindo ao Legends of Interactions, o jogo que ultrapassa os limites do comum e transforma a interação no eixo central de todo o ecossistema de negócios. Já na segunda-feira, você poderá acessar o site legendsofinteractions.com, onde você poderá ler a descrição do jogo. Hoje, além das informações que você pode ler no site legendsofinteractions.com, eu lhe darei mais detalhes, pois vocês são os criadores do jogo. São vocês que precisam dessas informações, não os jogadores comuns. Então, todo o ecossistema bem-sucedido repousa sobre uma base sólida. No caso de Legends of Interactions, essa base consiste em, primeiro, a plataforma blockchain Antalage.io. Trata-se de um sistema para a troca segura de recursos e itens. Não há intermediários aqui, e cada transação é realizada por completo ou não é realizada. A Antalage.io oferece a segurança e a transparência que são tão importantes para a confiança dos participantes. Segundo, Blockchain Network. Ele suporta a arquitetura descentralizada do jogo, permitindo que os mestres do jogo e os jogadores interajam em uma escala que antes parecia impossível. Terceiro, e é claro, o Interaction Alphabet. Este conceito é a base de todo o ecossistema. Ele une o jogo, as plataformas e os participantes em um único todo, criando uma ponte entre os mundos virtual e real. Lembre-se, Legends of Interactions é liberdade através da arte da interação. O que torna Legends of Interactions único? O primeiro fator, integração com o mundo real. Os jogadores encontram recursos interagindo com o mapa real. Por exemplo, para coletar ouro, é necessário ir fisicamente a um determinado local. Este não é apenas um jogo, mas uma aventura, onde o mundo digital se cruza como realidade, um mundo onde as fronteiras entre os mundos virtual e real são apagados, criando um território completamente novo de vida para as pessoas. Создавая совершенно новую территорию жизни для человека. O segundo fator, uso de blockchain para negociações. Encontrou um item único? Quer vendê-lo, trocá-lo? Basta enviá-lo para o blockchain, onde ficará disponível para outros jogadores. Просто отправьте его в блокчейн, где он станет доступным для других игроков. Graças a isso, todas as transações são seguras e transparentes. O terceiro fator que torna Legends of Interactions único, os papéis e suas interações. Há 3 papéis-chave no jogo: jogadores, mestres do jogo e formadores de mercado. Cada papel é único, mas a interação entre eles é a base do ecossistema. Por exemplo, jogadores coletam recursos e criam itens. Mestres do jogo criam o jogo, gerenciam o processo e se beneficiam da atividade dos jogadores. И управляют процессом, получая выгоду от активности игроков.
Formadores de mercado fornecem ferramentas e recursos aos mestres, essencialmente criando um mundo do jogo, cujos elementos são transferidos para os mestres do jogo. É a combinação e distribuição de papéis entre jogadores, mestres do jogo e formadores de mercado que cria um mundo único do jogo, um universo inteiro, onde você pode jogar, fazer amigos, amar, ganhar, estudar, se comunicar e, o mais importante, fazer tudo isso simultaneamente no espaço real e virtual. И в реальном, и в виртуальном пространстве. Se olharmos para o mundo real, podemos traçar uma analogia precisa com Legends of Interactions. No mundo real, também há uma divisão de papéis. No mundo real, também tem seus próprios jogadores, e eles são a maioria, seus próprios mestres do jogo e, claro, seus formadores de mercado. Cada pessoa no planeta Terra é, sem dúvida, um jogador, desde o nascimento até a morte. Mas algumas pessoas querem mais e se tornam mestres do jogo e formadores de mercado. O resultado dessa distribuição de papéis em suas atividades conjuntas, é claro, foi a nossa civilização. Pense sobre isso em seu tempo livre. Legends of Interactions não é apenas um jogo, mas toda uma civilização que está apenas começando a se desdobrar. Legends of Interactions tem uma missão clara, não apenas entreter, mas mudar nossa compreensão de interação. Cada participante se torna parte de algo maior, faz uma contribuição e se beneficia disso. E isso é apenas o começo. Está planejado o lançamento gradual de novos níveis e recursos de Legends of Interactions, que tornarão a interação ainda mais profunda e emocionante. Lembre-se, as civilizações evoluem. Legends of Interactions é mais do que apenas um jogo. É uma plataforma para sinergia, experimentação e inovação que rompe as barreiras entre os mundos real e virtual. É uma nova realidade, uma nova civilização. Se você acha que tudo isso soa pomposo demais, simplesmente experimente. Afinal, é melhor jogar uma vez do que ouvir 100 vezes. Para entender o jogo, é necessário jogá-lo. É claro que você pode ter uma ideia do jogo, através de imagens, descrições, vídeos, ou pelo seu conceito. Mas isso será apenas uma ideia superficial, que não revelará o jogo em sua totalidade, talvez nem mesmo permitindo que você o conheça como um verdadeiro jogo. Tudo se resumirá ao simples, entendi, já conheço isso. E essa atitude é fundamentalmente errada. Não se pode construir um negócio sem compreender profundamente o campo em que se está atuando. É melhor ver uma vez do que ouvir 100 vezes. No dia 14 de março, logo após a segunda parte do Grande Start, os mestres do jogo poderão enviar convites para baixar o jogo, permitindo que você o conheça como jogador. Já mencionei que é impossível se tornar um mestre do jogo ou um formador de mercado bem-sucedido sem antes ser jogador. Isso simplesmente não acontece. Todo recém-nascido no planeta Terra é, a princípio, apenas um jogador. E somente depois pode se tornar um mestre do jogo e um formador de mercado. Hoje temos a primeira apresentação de Legends of Interactions, na qual irei delinear os conceitos básicos e fundamentais. Falaremos mais sobre o jogo, os jogadores, os mestres do jogo e os formadores de mercado em seminários especializados antes do lançamento público. Então, os papéis no ecossistema do jogo, jogadores, mestres do jogo e formadores de mercado. Ao falarmos de Legends of Interactions, é impossível não abordar a ideia fundamental que torna o jogo mais do que apenas entretenimento, uma verdadeira plataforma de interação.
Esse ecossistema se baseia em uma trinidade de papéis, onde cada um cria seu próprio mercado, mas todos trabalham juntos para formar uma nova civilização. Por que estou falando de civilização? Se Legends of Interactions é uma plataforma de interação, então tudo o que acontece no jogo é interação entre os participantes. E o que é interação? Eu daria uma definição simples para interação. Interação é vida. E sendo assim, Legends of Interactions é vida. Uma civilização na qual todos podem se tornar livres através da arte da interação. E apenas uma pessoa livre pode possuir tudo o que deseja. Lembre-se disso. Então, sobre os jogadores. Jogadores, exploradores e consumidores de conteúdo. Os jogadores são o coração de qualquer jogo, e em Legends of Interactions não é diferente. No entanto, aqui o papel deles vai além do simples consumo de conteúdo. O que os jogadores fazem? Coleta de recursos. Cada jogador no início terá um item do jogo com scanner, e com a ajuda desse scanner, os jogadores procuram por recursos no mapa real, conectando os mundos físico e virtual. Eles buscam ao seu redor no mundo real, no mapa real. Aqui, veja. Você pode ouvir esse som. E se não, não se preocupe. Em breve você ouvirá nos seus telefones. Com a ajuda do scanner, o jogador escaneia o espaço ao seu redor, procurando por recursos. Se o scanner encontrar recursos, eles serão exibidos no mapa. Agora, quando os recursos forem encontrados, o jogador pode se aproximar para coletá-los. Quando o jogador estiver perto o suficiente, cerca de 25 metros, a câmera do telefone será ativada para que ele ou ela possa encontrar a localização exata desse recurso pela lente da câmera. Agora, o jogador precisa chegar o mais perto possível dessa esfera, que chamamos de orbe, e capturá-la na mira. A orbe foi encontrada, capturada na mira, e nos aproximamos o máximo possível. Agora tentamos capturar o recurso tocando no botão. Se a captura foi bem sucedida, o jogador recebe o recurso, e o mestre do jogo que colocou essa orbe recebe o mesmo recurso. Se a captura não for bem sucedida, não se esqueça, isso é um jogo, você pode tentar capturar o recurso novamente. O ponto-chave é que o jogador procura algo no solo e coleta o que ele ou ela encontra. Este é o ponto principal. Hoje não vou mostrar todas as apresentações. Será mais fácil entender isso jogando e estudando os materiais no site legendsofinteraction.com. Estou fornecendo informações básicas para ajudar a compreender o conceito. Vamos continuar. Descobrimos que o jogador coleta recursos. O que mais o jogador faz? Próximo ponto é fabricação de itens. Os recursos coletados são transformados em ferramentas, armas ou artefatos únicos que ajudam no jogo. É assim que funciona. Além disso, o jogador é um participante do comércio. Comércio
Os jogadores podem vender ou trocar itens via blockchain, obtendo benefícios reais. Nota importante: um jogador só pode vender itens via blockchain que foram criados a partir dos recursos que ele ou ela coletou ou comprou de outros jogadores. Из собранных им ресурсов или купленные у других игроков. Ele ou ela não pode vender recursos, pois isso é o privilégio dos mestres do jogo. A única exceção é se o jogador comprou recursos no blockchain. Então, ele ou ela pode revendê-los até que sejam inseridos no jogo. Isso é importante. Это важно. Por que é vantajoso ser um jogador? Adquirir experiência única. Cada recurso encontrado ou item criado se torna parte da história do jogador. Valor econômico. A possibilidade de monetizar atividades do jogo via blockchain. Liberdade de escolha. Os jogadores podem jogar de forma ativa ou passiva, criando sua própria estratégia de sucesso. Agora, vamos para o próximo papel no jogo, Legends of Interactions. Mestres do jogo, estrategistas. É importante entender que estamos em um momento de preparação global para o lançamento do jogo. Nós estaremos preparando o jogo junto com os mestres do jogo. E neste momento, estamos interessados em atrair um grande número de mestres do jogo, novos mestres do jogo. Quanto mais mestres do jogo tivermos, melhor todos nós nos preparamos para a chegada dos jogadores. E claro, os mestres do jogo, que entrarem antes do lançamento público do jogo, estarão em uma posição mais vantajosa. Por isso, a descrição no site do jogo, legendsofinteractions.com, foi feita sob a perspectiva de atrair novos mestres do jogo e não jogadores. Então, se os jogadores são exploradores, os mestres do jogo são arquitetos. Eles constroem a base para as interações, criando oportunidades para os jogadores. Essencialmente, eles são os criadores do jogo. Vamos dar uma olhada no papel dos mestres do jogo. O papel dos mestres do jogo em Legends of Interactions. Primeiro, colocação de orbes. Os mestres criam pontos de interação no mapa, fornecendo recursos aos jogadores. Falaremos sobre os orbes, suas características e tipos em detalhes mais tarde. Por enquanto, basta entender que são pontos de interação. Segundo, gestão de terras. Os mestres compram lotes, transformando-os em zonas de atividade e interação. Possuir terras é um privilégio dos mestres do jogo. Lembre-se, recursos só podem ser colocados em terras compradas, o que significa que é possível interagir com outros jogadores apenas em lotes que estão sob posse exclusiva dos mestres do jogo. Находящихся в единоличном владении мастеров игры. Terceiro, monetização. Ao ter recursos e moedas do jogo por meio da atividade dos jogadores, os mestres convertem esses ganhos em renda. Мастера конвертируют это в доход. Por que é estrategicamente importante ser um mestre do jogo? Controle de recursos. Os mestres determinam quais recursos estarão disponíveis para os jogadores. Segundo, renda. Além das recompensas no jogo, os mestres ganham por meio da interação com o blockchain. Terceiro, influência. Os mestres do jogo definem a direção de desenvolvimento do ecossistema. 4. Criação. São os mestres, e apenas os mestres, que criam e desenvolvam a civilização do jogo.
Falaremos sobre os mestres do jogo e o Blockchain Office dos mestres em detalhes amanhã, mas agora vamos analisar os formadores de mercado. Formadores de mercado, os fundadores da civilização de Legends of Interactions. Os formadores de mercado são a base sobre a qual todo o ecossistema é construído. Seu trabalho ocorre nos bastidores, mas sem eles, o jogo não poderia existir. O papel dos formadores de mercado é criação de orbes com recursos e criação de Hexacoin. Os formadores de mercado fornecem aos mestres do jogo ferramentas e entidades do mundo de Legends of Interactions para suas atividades. Deixe-me enfatizar. Somente os formadores de mercado podem criar. Apenas eles. Essa é uma das razões pelas quais hoje não podemos anunciar a data exata do lançamento público do jogo no verão de 2025. É bastante óbvio que, antes do lançamento público, uma quantidade suficiente de recursos deve ser criada para os mestres do jogo. E os mestres do jogo, por sua vez, precisam preencher o território de Legends of Interactions com vida. Continuamos. Regulação do mercado. Graças aos formadores de mercado, o equilíbrio entre oferta e demanda é mantido no ecossistema, funcionando como reguladores daquela parte da metaeconomia que está relacionada ao jogo. Depois, monetização. A venda de Hexacoin e Orbes aos mestres do jogo proporciona aos formadores de mercado sua principal fonte de renda. Por que é vantajoso ser um formador de mercado? Controle da infraestrutura. Os formadores de mercado definem as regras do jogo. Renda estável. Eles vendem recursos básicos que sempre estarão em demanda, e o crescimento ilimitado do mercado nos permite esperar múltiplas escalas para seus negócios. Cada próximo milhão de jogadores mudará significativamente o bem-estar deles. Papel principal. Seu trabalho determina as capacidades dos mestres do jogo. Um grande número de mestres do jogo é necessário para desenvolver o jogo, e os mestres do jogo precisam de recursos. Há apenas uma conclusão. Aqueles formadores de mercado que já estão cuidando de desenvolvimento e da ampliação de suas estruturas ocuparão posições econômicas-chave na aliança do jogo Legends of Interactions, como Marketplace e Antalage.io. Agora vou mencionar a interação dos papéis e analisaremos esse tópico como uma plataforma de 3 mercados. O que torna esse sistema único? Não se trata apenas de um conjunto de papéis, mas de 3 mercados independentes, porém interconectados. Jogadores, consumidores de conteúdo. Eles criam demanda por recursos, itens e mecanismos únicos. Mestres do jogo, provedores de oportunidades. Eles criam o conteúdo e gerenciam sua disponibilidade. Formadores do mercado, fundadores e criadores das necessidades iniciais. Eles fornecem aos mestres do jogo as ferramentas e os recursos necessários. Cada mercado apoia os outros dois, criando um ecossistema autossustentável. Por exemplo, os jogadores aumentam a demanda por recursos, o que incentiva os mestres do jogo a criarem mais orbes. Os mestres do jogo compram ferramentas dos formadores do mercado, garantindo-lhes uma renda estável. Os formadores do mercado criam a base para o desenvolvimento de toda a plataforma. Por que esse modelo do negócio é sustentável? O ecossistema de Legends of Interactions foi projetado de forma que cada papel
traga benefícios para todos os participantes. Os jogadores se divertem e têm a oportunidade de ganhar dinheiro. Os mestres do jogo transformam sua contribuição em renda. Os formadores do mercado criam uma base da qual todos se beneficiam. Legends of Interactions não é apenas um jogo, é uma plataforma onde cada participante se torna parte de algo maior. E se você ainda não decidiu quem deseja ser, um explorador, um estrategista ou um arquiteto, então está na hora de refletir sobre isso. Embora haja uma característica surpreendente ao escolher os papéis no mundo de Legends of Interaction, a inter-relação entre os papéis é tão forte e interdependente que é impossível ser um formador do mercado eficaz e bem-sucedido em sua totalidade sem ser um mestre do jogo. É impossível ser um mestre do jogo de alto nível sem ser um jogador. Além disso, recusar um dos papéis, na minha opinião, priva o participante da renda de forma direta. E também, com a chegada de novas pessoas ao jogo, novos mestres do jogo, teremos uma geração completamente nova de residentes de Legends of Interactions, como um desejo irresistível de se desenvolver, o que significa que prevejo a criação de novas alianças de formadores de mercado, talvez as mais poderosas e fortes. Assim, vocês, os fundadores do Instituto de Formadores de Mercado, têm algo em que pensar e algo que fazer. E agora vamos falar sobre terras e recursos. Então, terras e recursos, a base da economia do jogo. O que torna um jogo bem-sucedido? Um processo empolgante, mecânicas originais, um mundo único. No caso de Legends of Interactions, tudo isso funciona graças a uma base fundamental, o sistema de terras e recursos. Esse sistema não apenas sustenta a jogabilidade, mas também forma uma base econômica poderosa para todo o ecossistema. Terras, um espaço para o jogo e os negócios. Em Legends of Interactions, a Terra não é apenas um cenário, a Terra é um ativo-chave que forma um ambiente para todas as ações dos jogadores, mestres do jogo e formadores do mercado. Sem a Terra, não há jogo. É uma observação importante. O jogo só acontece em terras que pertencem a alguém. E elas pertencem aos mestres do jogo, ou seja, a vocês, ou melhor, aos formadores do mercado que se tornarão mestres do jogo, embora eu acho que não haverá outros. Agora quero destacar 3 fatores básicos sobre como o sistema de terras funciona. O primeiro, lotes como unidades do jogo. A terra é dividida em lotes, que os mestres do jogo podem comprar. Esses lotes se tornam sua área de responsabilidade e sua área de interação. Todas as interações que ocorrerem em sua terra irão para o seu cofrinho. Segundo, um mapa interativo do mundo real. Todos os lotes estão ligados a um mapa real, o que torna a jogabilidade única. Os mestres colocam recursos, orbes, e os jogadores os procuram ao se mover no mundo físico. O terceiro, valor da terra. Quanto mais atividade houver no lote, maior seu valor. Lotes ativos atraem jogadores e a frequência desses jogadores aumenta a renda dos mestres do jogo. Mais uma vez,
No grande start e nos seminários subsequentes, fornecerei dados básicos na ordem e no volume que garantirão a compreensão mais eficaz. E agora sobre os recursos. Recursos, moeda e oportunidades. Если земля – это основа игры, Se a terra é a base do jogo, os recursos são sua moeda. Eles são um elemento-chave de jogabilidade da economia. Se a terra responde à pergunta de onde os jogadores jogam e onde você constrói um negócio, os recursos respondem à pergunta de como os jogadores jogam de forma incrível e qual a renda que seu negócio gera. Quais recursos estão disponíveis? No início do jogo, são apresentados 2 recursos básicos, como metais, ouro, prata, cobre, titânio, recursos energéticos, carvão, petróleo, minerais, silício, calcário, etc. Cada um deles possui um valor único e é utilizado para fabricar itens de jogo. Enfatizo, isso é apenas no início. Como os recursos são extraídos? O primeiro, orbes como fontes de recursos. Os mestres do jogo colocam orbes em seus lotes. Os jogadores os encontram usando scanners e, em seguida, coletam os recursos interagindo com o mapa real. второе – механика segundo, сбора. A mecânica da coleta. Após escanear, o jogador deve se aproximar do orbe, ajustar a câmera e capturar o recurso. O sucesso da operação depende do nível do jogador e das ferramentas que ele possui. Энергия и время. Energia e tempo. Coletar recursos exige energia. Melhorar scanners ou usar itens especiais ajuda os jogadores a ter mais em menos tempo. Você sempre pode aumentar a velocidade e o número de suas interações. Apenas pense em quem está em uma posição melhor, aquele que teve 100 interações por dia ou aquele que teve 1000 interações. A resposta é óbvia. Essa interação é vida, como eu disse. Então, o número de interações em uma unidade de tempo é a quantidade de sucesso que você tem. Bem, acho que não preciso explicar que o sucesso é medido em várias unidades e que o isolamento nunca levou ninguém ao sucesso. Por que precisamos de recursos? Fabricação de itens. Os recursos são usados para criar melhorias, ferramentas e artefatos exclusivos. A disponibilidade de itens afeta diretamente a velocidade e o número de interações. O comércio. Mestres do jogo podem trocar recursos na blockchain ou vendê-los para outros participantes. Desenvolvimento. Os recursos acumulados ajudam mestres do jogo e jogadores a avançar mais na jogabilidade. Agora vamos falar sobre os orbes. O que é um orbe? Орб Um – это orbe виртуальный é um objeto virtual colocado em um mapa real pelos mestres do jogo. Ele serve como uma fonte de recursos e o principal elemento de interação entre os participantes do ecossistema. O orbe é um ponto de interação, se quiser, um contador no qual os bens são exibidos. A primeira coisa que um comprador, no nosso caso o jogador, vê são orbes. Orbe é um elo de ligação da economia do jogo. Os orbes são o centro do ecossistema de recursos.
Eles criam pontos de interação entre jogadores, mestres do jogo e formadores do mercado. O que você precisa saber sobre os orbes? O primeiro, tipos de orbes. Para cada um dos 12 recursos, existem 8 tipos de orbes, 96 ao todo. Cada tipo tem suas próprias características, como quantidade de recursos, dificuldade de captura, oportunidade de publicidade. O segundo, o papel dos mestres do jogo. Os mestres compram orbes dos formadores do mercado, colocam-nos em suas terras e recebem uma parte dos recursos coletados pelos jogadores. Por deixar claro, um orbe nunca está vazio. Ele é carregado desde o início com recursos selecionados pelo formador do mercado. A mecânica do jogo. Os jogadores interagem com os orbes para obter recursos, mas o processo em si exige habilidade e estratégia. Monetização dos orbes. Os mestres do jogo podem gerar receita vendendo os recursos obtidos dos orbes para os jogadores. Já mencionei que Legends of Interactions não é apenas um jogo, mas também um negócio, o que significa que tem o seu próprio ecossistema econômico. Vamos ver como a metaeconomia funciona em Legends of Interactions e como tudo está interconectado. O ecossistema de terras e recursos é construído sobre a interrelação das três funções. Jogadores criam uma demanda por recursos ao coletá-los para melhorar sua capacidade. Os mestres do jogo fornecem acesso aos recursos ao colocar orbes e gerenciar terrenos, ou ao oferecer a compra de recursos por meio da blockchain. Formadores do mercado fornecem aos mestres ferramentas e elementos básicos como orbes. Esse sistema mantém o equilíbrio entre oferta e demanda, estimula a atividade dos participantes, garante a sustentabilidade da economia do jogo. Podemos afirmar com confiança que Legends of Interactions possui sua própria metaeconomia equilibrada, capaz não apenas de satisfazer as necessidades atuais das pessoas, mas também de ter um enorme potencial de desenvolvimento no futuro, especialmente porque não vamos parar por aí. Legends of Interactions é um organismo vivo, uma civilização que se desenvolverá a cada dia e mês, oferecendo cada vez mais novas soluções, tanto no jogo quanto na zona econômica. Legends of Interaction está em constante evolução. Já estamos trabalhando em novas funcionalidades e planejando o futuro, incluindo adição de novos cenários do jogo, capacidades expandidas de interação que apagam distâncias geográficas, integração de itens raros e exclusivos atrelados a terrenos específicos, introdução de NFT para recursos e terras únicas, multimídia que abre oportunidades para transmitir suas ideias a um público amplo, expansão das capacidades dos conselheiros no nível corporativo, criação de drones no jogo capaz de escanear vastos territórios, fornecendo informações ao jogador, com as quais o jogador pode construir sua estratégia com mais sucesso. Essa lista pode continuar, mas não agora. Hoje, basta entender que estamos indo nessa direção e que o primeiro lançamento de Legends of Interactions em um ano será completamente diferente. Cada nova atualização adiciona profundidade ao jogo, tornando-o não apenas divertido, mas também estrategicamente interessante. Alguns usarão algoritmos simples do jogo e outros construirão verdadeiros torneios dos xadrez. Em Legends of Interactions, ambos são possíveis. Mas hoje, no estágio inicial do Legends of Interactions, vale a pena prestar atenção total à Terra e aos primeiros recursos. Terra e recursos são a base.
The Legends of Interactions. Adquira uma experiência única como jogador, construa suas estratégias e crie oportunidades de ganho como mestres do jogo ou formadores do mercado. Sua estratégia é a chave para o sucesso. Você está pronto para escolher seu terreno e começar a jogar? Vamos continuar e dar uma olhada mais de perto no conceito de orbes que já mencionei. Orbes, um elemento-chave da interação e economia. Os orbes não são apenas uma mecânica de jogo, mas a base ao redor da qual todo o mundo de Legends of Interactions é construído. Eles conectam jogadores, mestres do jogo e formadores do mercado, transformando suas interações em um processo único, onde cada papel encontra seu lugar. Vamos entender por que orbes são mais do que apenas pontos no mapa. O que é um orbe? Um orbe é um objeto virtual colocado em uma mapa real pelos mestres do jogo. Ele serve como uma fonte de recursos e o principal elemento de interação entre os participantes do ecossistema. Para simplificar, como já disse, os orbes podem ser comparados a balcões ou quiosques em um mercado ou supermercado. Você está andando e primeiro vê um balcão. Você se aproxima e vê os recursos dispostos nele. É claro, isso é óbvio. Todas as interações acontecem por meio de um orbe. O orbe é um ponto principal de interação. Sem um orbe, não há interação. Ou melhor, qualquer interação começa como um orbe. E deixe-me lembrar de onde o orbe vem. O formador do mercado cria o orbe. O mestre do jogo coloca o orbe em sua terra. E o jogador interage com o orbe. O que significa interagir como mestre do jogo e outros jogadores. Agora me diga, quem são os Legends of Interactions? Quem constrói o mundo de Legends of Interactions através das interações? Vamos dar uma olhada nas características principais dos orbes. Localização no mapa real. Jogadores usam scanners para encontrar orbes em seu ambiente físico. Segundo, fonte de recursos. Cada orbe contém um determinado tipo de recurso, como calcário, cobre ou ouro. O terceiro, a variedade. Existem 96 tipos de orbes no jogo, divididos em 12 recursos principais. Cada tipo possui características únicas, que podem ser divididos nos seguintes fatores principais: a quantidade de recursos que o orbe contém. O balcão pode ser grande ou pequeno. O nível de dificuldade para captura, ou seja, você pode melhorar seu orbe e torná-lo mais acessível aos jogadores, o que significa aumentar a velocidade e o número de interações. A capacidade de colocar anúncios no orbe que são vistos por qualquer jogador que interagir com ele. Agora vamos olhar a mecânica de interação com orbes para jogadores e mestres do jogo. Vamos repetir a mecânica de interação para jogadores uma vez mais. O primeiro, busca. Jogadores escaneiam a área com o scanner do jogo para encontrar os orbes mais próximos. Após a detecção, o recurso é exibido no mapa. O segundo, coleta de recursos. Ao se aproximar do orbe a uma distância de 25 metros, o jogador ativa a câmera do telefone e captura o objeto na mira. A coleta bem-sucedida requer energia e um acerto preciso. Se não for bem-sucedido, o jogador pode tentar novamente. O terceiro, a recompensa. A coleta bem-sucedida traz recursos para o jogador. O mestre do jogo que colocou o orbe também recebe uma parte desses recursos em moedas do jogo. Vamos falar mais sobre isso em detalhes amanhã.
Agora vamos analisar a mecânica de interação com os orbes para os mestres do jogo. O primeiro, criando oportunidades. Mestres do jogo colocam orbes em seus terrenos para atrair jogadores e estimular atividades. O segundo, gestão. Eles dividem quais recursos estarão disponíveis para os jogadores com base na demanda do mercado e em sua estratégia. A renda. Para cada interação com um orbe, o mestre recebe uma parte dos recursos e bônus na forma de Octacoin. Agora, vamos analisar um tema como orbes e economia. Os orbes desempenham um papel fundamental na economia de Legends of Interactions. Eles criam pontos de interseção dos interesses dos jogadores, mestres do jogo e formadores de mercado. E a cadeia econômica é a seguinte: a criação de orbes. Formadores do mercado criam orbes e os vendem para os mestres do jogo. Colocação no terreno. Mestres colocam os orbes em seus terrenos, transformando-os em zonas ativas. Interação com os jogadores. Os jogadores coletam recursos dos orbes, gerando renda para os mestres do jogo. Quarto, comércio de recursos. Os mestres do jogo podem usar os recursos que recebem para negociar em plataformas de blockchain como Antelagi. Quero ressaltar mais uma vez, isso é importante. O jogo não é baseado em blockchain. O jogo e o blockchain são duas entidades independentes. O jogo não utiliza o blockchain em seu funcionamento. O jogo tem uma conexão com o blockchain para que diversos itens do jogo possam ser transferidos do jogo para o blockchain e depois transferidos do blockchain de volta para o jogo. Portanto, os seguintes tipos de interação surgem na cadeia econômica de Legends of Interaction. Jogadores buscam recursos para melhorar suas ferramentas. Mestres do jogo recebem recursos e moedas pela atividade dos jogadores. Formadores de mercado controlam o mercado, criando um déficit ou excesso de orbes. Os orbes não são apenas pontos de interação. Os orbes são uma ferramenta estratégica. Para os mestres do jogo, os orbes não são apenas um elemento do controle, mas uma poderosa ferramenta para implementar uma estratégia. Usando-os, o mestre do jogo desempenha suas principais funções no território de Legends of Interactions: criação de terrenos valiosos. A colocação de recursos raros aumenta o interesse dos jogadores por um determinado território. Já disse antes que de um simples terreno rural, você pode criar uma propriedade mega lucrativa, com grande interesse e um grande número de interações. Tudo depende de você, seus talentos, monetização. Quanto mais orbes e atividade nos terrenos, maior a renda do mestre do jogo. Um terreno vazio, mesmo que esteja sob a Torre Eiffel, nunca vai valorizar ou gerar tanta renda como um terreno cheio de orbes. Na verdade, como na vida real, terrenos como imóveis e outros objetos são quase sempre mais caros do que um campo vazio. Vamos continuar atraindo jogadores. Recursos únicos e orbes raros tornam-se um imã para os jogadores. Acho que já falei sobre isso, mas agora quero enfatizar outro ponto importante. Ao atrair jogadores para seus terrenos, você não apenas ganha uma fonte da renda, mas também um grupo de pessoas com quem pode não apenas se comunicar, mas também, dentro dos futuros recursos de Legends of Interactions, criar grupos, públicos leais, a quem você pode transmitir suas ideias por meio de novas e fantásticas ferramentas do jogo. Lembre-se, sempre disse que o jogo é muito mais do que apenas um jogo. O jogo é a vida, com todos os seus atributos. Ok, estou me adiantando um pouco. Vamos voltar aos conceitos básicos. É claro, não podemos deixar de mencionar o papel criativo dos formadores do mercado. Na indústria cinematográfica, especialmente recentemente, tem surgido uma tendência. Depois do lançamento das histórias principais, criam um prequel
geralmente nomeado como algo como a palavra início, beginning. Esse é o prequel da trama principal, uma espécie de nascimento da história. Então, se falarmos sobre o papel das ferramentas do mercado no jogo, Legends of Interactions, podemos dizer que eles são o começo, o nascimento de um mundo inteiro. Esse é a Legends of Interactions. Vocês são o começo de Legends of Interactions. Formadores do mercado formam a oferta no mercado criando orbes de diversos tipos. Definem o preço dos recursos, influenciam a estratégia dos mestres do jogo e regulam a meta-economia do jogo. Todo mundo tem um começo. Os formadores do mercado são o começo de Legends of Interactions. E se você, como formador de mercado, não for capaz de fornecer ao mundo de Legends of Interactions todos os recursos necessários, então esse será um mundo completamente diferente, no qual você perderá o papel do criador e, portanto, perderá todos os privilégios de criadores. Quero que se lembrem disso. A empresa não apenas criou a meta-economia do jogo para vocês, ela deu total controle para seus mãos, com todas as consequências. Quanto a tempo, use-no sabiamente. Caso contrário, seu lugar será tomado por outras que estão ativos e focadas no sucesso. Ok, vamos continuar. Por que os orbes são únicos? Os orbes não são apenas mecânicas do jogo. Eles são uma ligação entre a economia virtual e real. Eles fornecem unicidade. O mapa real e a interação com o mundo físico tornam o jogo único. Benefícios mútuos. Todos os participantes do ecossistema recebem valor ao usar os orbes. Sustentabilidade econômica. A demanda por orbes sustenta o mercado, criando um equilíbrio entre os participantes. Agora, vamos falar sobre o futuro dos orbes. Como era sábado, que não vou entrar em detalhes sobre os desenvolvimentos que já existem e os que estão planejados. Vou apenas mostrar os vetores do desenvolvimento. Por quê? É simples. Ao criar e desenvolver Legends of Interaction, entramos em uma área com provavelmente a maior concorrência possível. Portanto, somos obrigados a observar rigorosamente a confidencialidade comercial. Isso é uma gestão de grande negócio. Essa é a nossa e a sua segurança financeira. Para o Legends of Interactions, estamos planejando aumentar o número de recursos e tipos de orbes, implementar mecânicas dinâmicas. Orbes raros aparecerão apenas em determinados horários ou em locais especiais. Desenvolver orbes NFT, recursos e objetos únicos disponíveis apenas para um número limitado de jogadores. Os orbes são o coração do ecossistema de Legends of Interactions. Eles formam conexões, estimulam a atividade e definem o ritmo de desenvolvimento. Se você quer ser um jogador, mestre do jogo, formador do mercado bem-sucedido, precisa começar entendendo como essas esferas mágicas funcionam. Continuaremos após o intervalo. Passados. Em outras palavras, sua existência no jogo, do jogo ao comercial, lhe dará a oportunidade de abrir novos horizontes. Agora será lançado o nível principal do jogo, que também é o básico. E já planejamos o lançamento de 2 novos níveis, 2 passos enormes no desenvolvimento do jogo. Quero que você entenda muito bem. Cada novo nível do jogo levará o consumo dos jogadores no jogo a novos patamares. Assim que percebermos que os jogadores superaram as capacidades existentes, estaremos prontos para oferecer novos desenvolvimentos e novas tarefas completamente baseados no que os jogadores têm feito até agora. Agora vou pensar em um exemplo. Lembre-se de si mesmo como criança, o de seus filhos. Eles ficam felizes em aprender algo para ajudar seus pais.
E essa ação, por si só, lhes dá prazer. Como eles ficam felizes ao lavar a louça ou varrer o chão. Mas depois, isso deixa de ser inspirador para eles. Sim, eles sabem saber tudo isso, mas acabam se entediando. E então, os pais dão um novo objetivo. Se você lavar a louça, vou deixar você jogar no celular, ou algo assim. Você entende? Agora a criança pode fazer as mesmas coisas, mas com um objetivo diferente. Para ele, essas ações são padrão e familiares. Aquelas ações que antes traziam prazer por si só, agora podem ser realizadas por causa de algo que trará outro tipo de prazer. Embora melhorias também sejam possíveis, como por exemplo aprender a usar a lava-louça. O mesmo acontece no jogo. Os jogadores já sabem de tudo, conseguem fazer tudo e damos a eles algo completamente novo, mas dentro do contexto do que já é familiar. Essa estratégia tem um nome que você conhece bem, gamificação. Você entende os horizontes que isso abre? E perceba isso novamente. Já temos 2 próximos passos. Nós os temos agora mesmo. Por isso, começaremos a fazer o upload do jogo a partir das funções básicas, para que você possa experimentá-lo e obter sua própria experiência pessoal. Quando o jogo for lançado publicamente, o primeiro nível estará totalmente aberto. Deixe-me lembrá-lo de que estamos lançando atualmente um nível básico. Também quero enfatizar um ponto muito importante. Você já sabe que no mundo de Legends of Interactions, os mestres do jogo não são apenas participantes do ecossistema, mas seus estrategistas, arquitetos e empreendedores. Seu papel vai muito além da jogabilidade padrão. Os mestres do jogo gerenciam terras, criam a economia e influenciam a experiência dos jogadores. Os mestres do jogo são a base do ecossistema de Legends of Interactions. Seu pensamento estratégico, habilidades empreendedoras e capacidade de gerenciar recursos moldam o futuro do jogo. Se você deseja fazer parte desse sistema, considere se tornar um mestre do jogo. Talvez este esteja o seu caminho para o sucesso. E é muito importante que cada mestre do jogo faça o download do jogo e o experimente. Isso é muito importante. Os mestres do jogo devem ter experiência pessoal no jogo. Eles precisam ter uma noção das possíveis opções de comportamento dos jogadores para que possam construir suas estratégias de alocação de recursos e aquisição de novos terrenos. E agora estamos no período de testes em massa. Este é o momento de encontrarmos o maior número possível de falhas no próprio jogo e corrigi-las antes do lançamento público. Na verdade, falaremos sobre os mestres amanhã, mas não me cansarei de repetir que os mestres devem ter experiência pessoal no jogo para serem bem-sucedidos. Agora quero dizer algumas palavras sobre a gamificação, como o motor de todo o ecossistema de Legends of Interactions. A gamificação há muito deixou de ser apenas uma palavra da moda, nos negócios e na tecnologia. No mundo de Legends of Interactions, ela desempenha um papel central, transformando o jogo em uma ferramenta poderosa de engajamento, motivação e criação de um ecossistema sustentável. Não se trata apenas de adicionar pontos por ações. É um princípio fundamental que conecta todos os participantes do jogo, desde os jogadores até os mestres e os formadores de mercado. A gamificação neste jogo é uma abordagem holística que cria uma experiência única para cada participante. Ela permeia todos os aspectos da interação e estimula a atividade por meio de mecânicas de recompensa, desafios e cooperação, atraindo novos jogadores, mestres do jogo e formadores de mercado. A gamificação não apenas estimula o interesse, cria novos níveis de missões, mas também desenvolve a interação social, a cooperação e a competição. Vou especificar as principais mecânicas de gamificação. Primeiro, conquistas e recompensas. Cada ação do jogador ou do mestre do jogo é acompanhada por progresso e recompensa. Os jogadores recebem recursos, moedas e itens únicos ao completar missões, coletar orbes e participar de eventos. Mestres do jogo. Octacoin e recursos adicionais são concedidos por atividades em seus terrenos. Segundo, classificações. O sistema de ranking permite que todos os participantes comparem seus feitos. Top de jogadores pela quantidade de recursos coletados.
Rankings de mestres do jogo pela popularidade de seus terrenos. Ranking de formadores de mercado pelo volume de orbes criados. O jogo adiciona regularmente tarefas temporárias e eventos. Caça a orbes raros, missões sazonais com recompensas únicas. Tarefas cooperativas que exigem trabalho em equipe. Mecânicas sociais, convite de amigo, bônus são concedidos ao engajar novos jogadores. Cooperação, os jogadores podem se unir para realizar tarefas complexas, como coletar grandes quantidades de recursos. Eu já falei sobre a criação de alianças no jogo. Essa é uma estratégia muito interessante. Gostaria de enfatizar separadamente que a criação de alianças entre mestres do jogo e formadores de mercado é igualmente relevante, e é nessas alianças que o principal sucesso será lançado. Incentivos exclusivos para mestres do jogo. Aumento de renda por atividades nos terrenos. Acesso a ferramentas exclusivas mediante cumprimento de condições. A capacidade de influenciar o desenvolvimento do jogo por meio de DAO. Incentivos exclusivos para formadores de mercado. Bônus pela criação dos orbes mais procurados. Privilégios por garantir o equilíbrio no mercado de recursos. A capacidade de influenciar o desenvolvimento do jogo por meio de DAO. E sobre o futuro da gamificação em Legends of Interactions? Estamos planejando. Primeiro, implementação de algoritmos de aprendizado de máquina para analisar atividades e criar missões personalizadas. Segundo, desenvolvimento de mecânicas cooperativas, criação de eventos em larga escala, onde participantes com diferentes papéis devem se unir para alcançar objetivos. Terceiro, gamificação fora do jogo, integração com eventos reais, como eventos esportivos ou viagens, que os jogadores poderão usar para obter bônus. Na verdade, não vou contar todas as ideias, mas acho que você deve entender alguns vetores de desenvolvimento. Como você lembra, não posso divulgar os detalhes dessas iniciativas devido à segurança comercial. A gamificação é um motor que mantém a vida no sistema de Legends of Interactions. Ela engaja, motiva e torna o processo de participação único para cada pessoa. Se você ainda não sentiu sua magia, agora é o momento de começar. Legends of Interactions não é apenas um jogo, mas um ecossistema em constante evolução, onde cada participante pode encontrar seu lugar. E as possibilidades estão em constante expansão. Nós não apenas criamos uma plataforma única para a interação, mas também planejamos uma estratégia multiplayer para seu desenvolvimento. Este é o nível de cooperação entre os participantes, jogadores e mestres do jogo, a formadores de mercado. Este é o nível de integração com o mundo real e muito mais. Estes são novos horizontes para os participantes. Novos níveis permitirão que os jogadores desenvolvam estratégias e papéis únicos, a capacidade de ganhar através do comércio de itens complexos ou de cumprir ordens dos mestres do jogo. Novas ferramentas permitirão que os mestres não apenas posicionem recursos, mas também criem cenários completos de interação, a capacidade de alugar terrenos ou construir objetos neles que atraem jogadores. Mestres poderão formar clusters de interação, tornando-se figuras-chave no ecossistema. Cada novo nível exige novos recursos, o que significa que os formadores de mercado criarão elementos únicos para o jogo. Por meio da mecânica de DAO, os formadores de mercado poderão influenciar o desenvolvimento do jogo. E mais uma coisa, entre você e eu. Ativos de Legends of Interactions podem ser usados em outros projetos, criando uma rede interconectada de jogos. O jogo se adaptará ao estilo de jogo de cada participante com a ajuda da IA, criando personagens autônomos que ajudarão os jogadores a completar tarefas e interagir com o ecossistema. O futuro de Legends of Interactions é um horizonte infinito de possibilidades. Novos níveis e tecnologias expandem os limites do ecossistema, transformando-o em uma plataforma universal para o jogo, negócios e interação.
Cada participante, seja um jogador, mestre do jogo ou formador de mercado, encontrará seu lugar neste mundo em constante evolução. Vamos tentar resumir de forma breve e concisa o que falamos sobre o jogo hoje. Jogadores coletarão recursos no jogo. Será necessário procurar e coletar recursos por meio de um celular e um mapa real nas proximidades da localização real da pessoa no terreno. Para se aproximar fisicamente, o dirigir até uma marca no mapa onde o recurso está localizado. Ressalto que a atividade física ao ar livre é boa para todos nós. Uma caminhada em si tem um efeito muito benefício sobre o nosso corpo. E aqui a caminhada ganha outro significado. A caminhada ganha outro motivo. Você pode não apenas caminhar, pode gastar o tempo com interesse. Talvez algo interessante seja encontrado. Orbes que fornecem recursos aos jogadores são colocados pelos mestres do jogo. Mestres do jogo criam espaço e recursos para o jogo para os jogadores em suas terras. Mestres do jogo receberão recursos juntos com os jogadores e receberão octacoin para cada interação em suas terras. Jogadores consomem recursos para criar itens do jogo. Jogadores precisam de itens do jogo para alcançar vitórias cada vez mais significativas no jogo. Jogadores mineram a moeda do jogo. O consumo desejado pelos jogadores será maior do que sua capacidade de coletar recursos. Os jogadores precisarão de cada vez mais recursos. Os jogadores poderão transferir itens do jogo para a blockchain, poderão trocar itens do jogo na blockchain e poderão receber itens e recursos no jogo da blockchain. Mestres do jogo poderão enviar seus recursos para a blockchain. E todo esse mundo será criado pelos formadores de mercado. Acho que este é um resumo suficiente para que possamos seguir em frente. Embora ainda não tenhamos considerado muitos aspectos, por exemplo, a criação de novos itens. Agora acho que está claro, porque toda a apresentação da Grand Start leva tanto tempo. Hoje lançamos a Grand Start e isso é apenas o começo. A partir de agora, gradualmente abriremos novas oportunidades e horizontes para o mundo de Legends of Interactions e seus parceiros principais, o Marketplace Antala.io e a Blockchain Netspo. Já hoje, você pode começar seu treinamento no site olympialab.com e na segunda-feira no legendsofinteraction.com. Amanhã continuaremos. Obrigado pela sua atenção. Recomendo fortemente que comece a estudar os materiais. O jogo está apenas começando. Até amanhã.